Olá, professora Estela falando, e a gente vai dar continuidade ao nosso programa de ensino à distância, falando agora sobre obesidade, avaliação clínica e tratamento. A obesidade tem sido definida como doença crônica associada ao excesso de gordura corporal, acúmulo de tecido adiposo localizado ou generalizado, com etiologia complexa e multifatorial, resultado da interação de estilo de vida, genes e fatores emocionais. A definição de obesidade mais utilizada é baseada no índice de massa corporal, que é obtido através dessa fórmula, que divide o peso em quilogramas pela estatura em metros ao quadrado, e é um método adotado para definição de obesidade pela OMS, porém apresenta diversas limitações, porque não discrimina o que é massa gorda do que é massa magra, e a gente sabe que existe um impacto no risco cardiovascular do paciente, na saúde do paciente, de acordo com essa distribuição do que é massa magra, do que é massa gorda. Também não caracteriza a distribuição da adiposidade corporal, né? Não diferencia se é uma adiposidade central, centrípeta, né? Se é uma adiposidade que está mais no abdômen, ou se é uma adiposidade que está mais nos glúteos e coxas, né? E isso a gente sabe que tem um impacto no risco cardiovascular, no risco de síndrome metabólica e no aumento da incidência de diabetes, né? Então, essa obesidade centrípeta está relacionada com síndrome metabólica e risco de diabetes e aumento de risco cardiovascular, e a obesidade periférica, que é impera, talvez até promova algum grau de proteção. Se não protege, pelo menos o risco é menor do que na obesidade central. Essa tabela, ela traz a classificação do peso corporal pelo IMC de acordo com a OMS. Então, a gente tem baixo peso naqueles indivíduos que têm IMC menor do que 18,5, a faixa normal situando de 18,5 a 24,9, e sobrepeso a partir de 25, e as obesidades grau 1, 2 e 3, com IMCs a partir de 30, 35 e maior ou igual a 40, respectivamente. A partir do sobrepeso já se observa um pelo menos leve aumento do risco de complicações, e esse risco vai aumentando de acordo com o IMC do paciente, passando por moderado, grave, podendo chegar a ser muito grave naqueles pacientes com obesidade grau 3. Os dados de obesidade no Brasil. Então, de 2006 para 2018, a prevalência da obesidade deu um salto de pelo menos 67%, né? Então, a obesidade vem aumentando em prevalência ao longo dos anos e é um importante problema de saúde pública mundial. E aqui no Brasil não é diferente, temos alta prevalência de obesidade. Em Porto Velho, 23% dos homens estão obesos e 20% das mulheres têm obesidade. Então, as causas da epidemia da obesidade. É um problema bastante complexo que precisa ainda de muitos estudos elucidativos, mas envolve a interação entre fatores genéticos, fatores ambientais e de comportamento humano, gerando um desequilíbrio entre o gasto e o consumo de energia. Então, fatores genéticos é bastante importante, né? Mas a gente tem, inclusive, mudanças epigenéticas que podem explicar o aumento da prevalência da obesidade, e os fatores ambientais, eles têm um impacto muito grande por conta desse comportamento humano que a gente adquiriu ao longo desses anos, né? Então, com o aumento da tecnologia, o uso de controle remoto, veículos, né? Hoje ninguém anda mais, né? A gente só se locomove através de automóveis, até para subir o vidro do carro, a gente aperta apenas no botãozinho, né? Então, o aumento do sedentarismo tem grande impacto, né, no aumento da prevalência da obesidade, né? Antigamente, quando se andava mais, né, a gente via
que os indivíduos eram mais esbeltos. E é claro que ao longo dos anos também a gente admite a possibilidade de mudanças epigenéticas que favoreceram o aumento da prevalência da obesidade. Ainda sobre comportamento, né? As porções dos alimentos são cada vez maiores, né? Antigamente uma pipoquinha de cinema era bem menor do que a gente vê hoje. Essa daqui da imagem é uma pipoca P nos dias de hoje, né? E a gourmetização desses alimentos, então eles estão ficando cada vez mais calóricos, né? Com várias opções de aumentar a caloria desses alimentos, né? Então isso vai promover o aumento da obesidade, aumento do risco de diabetes e impacto na saúde do indivíduo. E ainda falando sobre a etiologia, a gente tem as causas de obesidade monogenética também, com mutações em determinados genes promovendo a obesidade grave, inclusive, e uso de medicamentos como glicocorticoides e psicotrópicos. O hipotálamo ele é o grande responsável pelo controle da homeostase energética, né? Então, sob influência de sinais periféricos metabólicos e endócrinos. Isso vai resultar em respostas que vão modular não somente o nosso comportamento alimentar, mas também o nosso gasto energético. Se houver qualquer desequilíbrio entre esses componentes, a tendência é que possa haver um aumento do acúmulo de gordura corporal. Então, no hipotálamo, a gente tem o centro orexígeno, né? Comandado pelos peptídeos de ação estimuladora do apetite, que é o neuropeptídeo Y, principalmente, e a proteína relacionada ao AGUT, e o centro anorexígeno, comandado principalmente pela pró-opiomelanocortina e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Então, esses centros hipotalâmicos vão receber informação dos sinalizadores periféricos que vêm do estômago, como a grelina, né, cujos níveis estão elevados nos estados de jejum e caem na situação de plenitude gástrica, né, onde o estômago está cheio, né, e esse é o hormônio que a gente chama que é o hormônio da fome, né, então quando ele está elevado, ele vai estimular as vias orexígenas, e quando eles caem, eles vão estimular as vias anorexígenas, fazendo com que o indivíduo pare de comer. Então, o tecido adiposo com a leptina, né? A leptina também é um hormônio que inibe, ele vai estimular as vias anorexígenas, né? Em condições normais. Então, também no intestino, colecistocinina, o GLP-1, peptídeo YY, né? Então, em níveis elevados, eles vão estimular as vias anorexígenas, né? E os hormônios pancreáticos, amilina e insulina, também fazem isso a nível do sistema nervoso central. Então, precisa que haja uma perfeita interação entre esses sinalizadores periféricos, gerando respostas nos centros hipotalâmicos da fome, estimulando as vias orexígenas ou anorexígenas, de acordo com a necessidade do organismo, que é informado pelo grau de energia armazenada no organismo, pelos estados de saciedade, estados de jejum, etc. Bom, para acrescentar informação ao IMC, a gente pode lançar mão de medidas antropométricas, né, relacionadas à distribuição de gordura, que são a circunferência abdominal e a circunferência do quadril. Nessa primeira, na circunferência abdominal ou com circunferência da cintura, a gente pode inferir se esse indivíduo tem uma adiposidade central, que a gente sabe que está relacionado ao maior risco cardiovascular. Então, a gente usa uma fita métrica, o paciente é em posição ortostática e a gente vai verificar a circunferência abdominal no nível que fica a meia distância entre o rebordo costal e a borda superior das cristas ilíacas, né? Então, a gente pode ter essa boa noção se esse paciente tem um risco cardiovascular aumentado, se ele preenche ou não critérios para síndrome metabólica. E a circunferência do quadril, que a gente sabe que aquela adiposidade periférica, né, ela pode ser um fator de proteção. E com essa circunferência do quadril, né, que a gente mede com a fita métrica também, passando pelos trocânteres maiores do fêmur, a gente pode fazer a relação cintura-quadril,
né, que também pode trazer uma informação sobre o risco cardiovascular, né? Nos homens o normal é menor do que 0,9 e nas mulheres menor do que 0,85, os níveis, na verdade, ideais. Então, a circunferência da cintura, né, ela tem, de acordo com a etnia, né, dos pacientes, tem alguns valores de referência. Aqui na região da América do Sul, para os homens maior do que 90 e para as mulheres maior ou igual a 80 podem ser relacionados à síndrome metabólica. E esse quadro aqui, ele traz as definições de síndrome metabólica de acordo com a NCEP-ATP3 e com a IDF, né? Sempre avaliando a circunferência abdominal, os níveis de triglicerídeo, HDL, glicemia, pressão arterial. Então, eles diferem um pouco um do outro, ligeiramente, mas a gente costuma adotar mais os da IDF. Bom, dados esses conceitos, a gente vai encerrar esse primeiro vídeo por aqui e no próximo a gente vai falar da avaliação do paciente com obesidade através de exames complementares.